Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos e hoje a gente vai tratar das questões discursivas. É isso mesmo, né? As provas discursivas, normalmente, elas exigem um padrão de escrita, alguma coisa assim um pouco mais técnica, né? Então você precisa se preparar para fazer essa prova, né? Para fazer uma prova discursiva. Às vezes, são abordados temas e conhecimentos específicos, como, por exemplo, né, nos estudos de caso, que vão cobrar e avaliar exatamente os conhecimentos mais direcionados ao cargo, à função, né, aquele cargo que você está pleiteando naquele concurso, e outras vezes a banca vai exigir saberes mais atuais e mais genéricos, né? Como, por exemplo, nas provas argumentativas, que vão abordar as questões independentemente do cargo que se está pleiteando, mas que vão avaliar a sua capacidade de argumentação e de comunicação mais formal. Vamos lá entender como é que é isso na prática? Bom, não está inscrito? Já aproveita e se inscreve. Deixa o seu like, seu joinha para esse vídeo crescer e chegar a outras pessoas assim como chegou para você. Bora lá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é da língua portuguesa, né? Porque se a gente vai fazer uma prova discursiva, né, de qualquer maneira que seja estudo de caso, seja dissertativa, seja só uma discursiva, é fundamental, é importante você dominar algumas coisas, como por exemplo, a língua culta, né? Então, ó, a língua portuguesa, ela precisa tá tinindo aí, tá? Você tem que ter um domínio, minimamente, né, da língua portuguesa. Outra coisa, além da língua, né, na forma culta, isso aqui a gente tem que deixar claro, tá? É na forma culta. Tá? Não é do jeito que a gente fala, mas é como a gente se escreve, como a gente se comunica, né? Como você vai escrever ali para o outro. Então, é a forma culta da língua portuguesa. Então, além da forma culta, é necessário que a gente entenda e saiba bem como é, ó, a estrutura dissertativa. E é disso que a gente vai falar hoje, ó. Dissertativa. Belezinha? Ó, a gente tem que dominar a língua e a gente tem que dominar também a estrutura dissertativa. Ou seja, a gente precisa lançar a mão de argumentos e argumentos sólidos, né, robustos, para a gente transmitir a ideia. Então, a gente, numa estrutura dissertativa, a gente precisa de bons argumentos. E isso, né, vai exigir que você tenha um repertório ampliado, né? Então, quanto mais argumentos você tem mais consistentes, é porque você tem um repertório, tá? É porque você conhece fatos, datas, informações, enfim, você está bem informado e aí você vai saber expor bem as suas ideias, você vai argumentar adequadamente as suas ideias, né? Normalmente, é de bom tom que a gente tem aí um repertório sobre atualidades bastante importante, porque isso te dá possibilidades na hora de você escrever, né, outras. Bom, como é que a gente vai fazer, né, na hora de uma dissertativa? Para fazer qualquer texto, e um texto coerente, um texto coeso, um texto que tenha fundamentos de valor, né, argumentos que representem aí uma autoridade, que fale, nossa, né, que a pessoa que vai ler o seu texto fala, puxa, olha, essa pessoa aqui conhece esse assunto, ele sabe do que está falando. Isso vai fazer o quê? Agregar muito na sua avaliação, né, a hora que você for avaliado. Bom, então, você tem que lançar a mão de argumentos e de repertórios
consistentes. Então, use e abuse aqui na área de educação argumentos como a legislação, tá? Isso dá muito valor aos argumentos, né, que você vai usar no seu texto. Use mão também de autores, autores renomados, autores que estão associados ao conteúdo que está sendo tratado ali naquela questão, ou até mesmo autores que foram referência da bibliografia daquele concurso, tá? Porque são autores nos quais os avaliadores vão se pautar e esperam que você tenha ali um pensamento a respeito deles, portanto, você vai aí associar essas informações, essas ideias ao texto que você está escrevendo, aquele conteúdo, enfim, essa capacidade, né, de você ligar essas informações é muito relevante na hora da avaliação. Bom, primeira dica, vai agora, anota aí no seu caderninho, tá? Primeira dica. Primeiro de tudo, recebeu a prova? Dá uma lida antes de resolver qualquer coisa. Leia, tá? Faz uma leitura e uma análise cuidadosa do enunciado, tá? Então, você vai ler, vamos anotar aqui, primeira dica, você vai ler o enunciado, certo? E você vai ler com muita calma esse enunciado para você identificar o tema, porque aí fica mais fácil o seu trabalho, tá? Como proposta de resolução, na hora que você estiver lá fazendo a prova, o que você vai fazer? Você vai fazer um rascunho primeiro, tá? E aí, nesse rascunho, você vai escrever pelo menos 10 palavras que vêm à sua cabeça assim que você leu o enunciado, tá? As primeiras 10 palavras, escreve ali no rascunho. Sabe, tipo brainstorm, né? Que você, aquela tempestade de ideias, você leu o enunciado, o que você pensou primeiro? Escreve, escreve. Comece expondo ali as suas ideias, o seu pensamento, tá? Bom, isso foi a primeira coisa que você fez, tá? Recebeu a prova, olhou, leu o enunciado, escreveu ali 10 palavras, vai fazer a sua prova objetiva, tá? Vai fazer a prova objetiva e deixa aquele enunciado descansando ali no seu cérebro. Por quê? Enquanto você faz a prova objetiva, respondendo lá as questões de alternativas, o seu subconsciente está trabalhando naquelas ideias e naquele enunciado que você leu anteriormente. Então, ele fica ali funcionando meio que em stand-by, tá? E aí, você pode ter uma ideia, né, lendo uma questão, você pode lembrar de algum dado importante, então, deixa ali o enunciado trabalhando a seu favor, tá? Bom, e aí, isso é no momento da prova. Bom, para chegar no momento da prova, bem antes, agora, no momento que você está estudando, no momento que você está aí se preparando para as provas, para os concursos, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, todos os dias, depois do seu estudo diário, tá? Você vai fazer um resumo, tá? Então, olha, aqui no estudo diário, no estudo diário, você vai fazer resumo. Assim que você acabar o seu estudo naquele dia, você vai fazer o resumo. E como é que você vai fazer esse resumo? Manuscrito, tá? Você vai pegar um caderno e você vai treinar a escrita manuscrita. E não vale digitar no computador, não vale digitar no celular, porque você precisa também do treino da sua caligrafia, da sua letra, porque na hora da prova não vai ser digitado, você precisa ter esse treino manual, tá? Então, você vai fazer pelo menos todos os dias um resumo daquilo que você está estudando, né? Daquilo que você trabalhou naquele dia.
Você vai fazer um resumo de um conceito mais importante, de um assunto qualquer, e aí você vai argumentar nesse resumo. Então você vai falar sobre alguma coisa e você vai argumentar com peso, né? Olha, você vai citar uma legislação. Nessa hora, como você está fazendo um resumo para treinar em casa, vale pesquisar. Olha, então, falando de qualidade da educação, podemos citar a BNCC, que pede a qualidade, né? Educação minimamente de qualidade. Tem também qualidade na LDB, aí você cita o artigo, você procura na LDB qual é o artigo que fala de qualidade e cita ali no seu resumo. Então, você está exercitando a sua escrita, você está exercitando os argumentos que você vai utilizar e você está ali aumentando também o seu repertório. E aí, você vai inicialmente, né, escrever 1 ou 2 parágrafos, né, sobre aquele tema. Então é um exercício. E como exercício, esse exercício vai aumentando dia a dia, sempre no sentido de você desenvolver cada vez mais essa sua linha de raciocínio dentro de um texto escrito. Esse texto escrito não pode ter gíria, lembra que eu falei? Na forma culta da língua portuguesa? Então não pode ter gíria, as palavras têm que estar escritas corretamente, enfim, esse exercício vai colocar você num patamar de já ir pondo para o papel o seu pensamento e também as suas conclusões. E é assim que você vai tratando de treinar uma escrita. Olha, isso aqui te leva a uma escrita muito importante, que é uma escrita de autoria, tá? Você vai ser o autor dos seus textos. Então, você vai exercitando aí, evidentemente, né, essa autoria na escrita. Bom, enquanto você estiver estudando e exercitando e fazendo esses resumos em casa, você vai usar o dicionário, tá? Para que você vai usar o dicionário? Porque a hora que a gente está escrevendo, não é legal que a gente fique utilizando palavras repetidamente. Então, você precisa procurar sinônimos. Então, vai procurar no dicionário, porque isso também vai ampliar o seu vocabulário. Então, quando você chegar na prova, você já vai ter ampliado os sinônimos, você já vai ter um vocabulário mais ampliado e isso vai reverberar a seu favor, tá? Então, não vai ficar repetindo palavras no seu texto. Você também vai observar como é a grafia, como é a ortografia, como é a acentuação dessas palavras. Então, você vai gravando também a grafia correta das palavras para você não escrever uma palavra errada que vai te prejudicar e você vai perder pontos na hora da avaliação. Outra dica importante é o seguinte: quando você estiver pesquisando, lendo, né, para escrever aí os seus textos, observe o momento da pontuação, observe a colocação de uma vírgula, observe a colocação de argumentos, observe os conectivos, os verbos, essas coisas todas que tem num texto e que tem num texto na forma culta, para você não se equivocar e você vai também aprendendo e agregando tudo isso, tá? Outra coisa, se puder, grifa os textos, né? Se esse texto você tem impresso na sua casa e você puder grifar, marcar, é muito importante. Porque quando você vai fazendo os grifos no seu texto, você vai identificando de alguma forma que aquilo representa, por exemplo, a ideia de um autor, a opinião, ou simplesmente a exposição de algum dado, de alguma informação. Ou seja, você consegue identificando no texto dos outros autores estas informações e isso facilita na hora de você colocar as suas ideias e as suas informações. Porque é vendo modelos, né? É lendo um texto que a gente aprende a escrever um texto, mas não é só lendo, é lendo com atenção, é lendo identificando, né? Onde tem vírgula, onde não tem,
aonde vai um acento, onde não vai, porque isso também vai agregar e aí você vai treinando todas essas questões e todos esses olhares para a hora da prova, na hora que você estiver fazendo uma dissertativa, estiver escrevendo uma redação, estiver respondendo um estudo de caso, enfim, isso tudo vai agregando para você, beleza? Bom, e aí a gente está falando, né, das questões dissertativas, né, de provas discursivas, e a hora que a gente fala de dissertativa e discursiva, o que é isso, né? Bom, discursiva é um discurso, né? Você está ali relatando alguma coisa. E na questão discursiva, você vai escrever, né? Você está ali num diálogo. Agora, dentro das discursivas, a gente tem as dissertativas. E normalmente a discursiva pede um texto dissertativo, tá? Então, ó, dissertativo. Você vai dissertar, você vai contar, né? O que é que significa dissertativo? É isso aí. Tem a ver com a tipologia textual, né? Com o tipo de texto que a gente está escrevendo. Lógico que tem uma variedade grande dentro da tipologia textual, mas a gente não vai entrar no mérito, tá? A gente vai ficar só hoje a gente vai ver só estrutura dissertativa, que já é um padrão de texto que é cobrado, que é exigido, né, pelas bancas nesse tipo de questão. Por quê? Um texto dissertativo, ele vai cumprir uma função, ele tem um porquê, né, ser dessa maneira. E a quase totalidade das questões discursivas, né, a proposta é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, a gente tem um dissertativo argumentativo. Ó, argumentativo, porque você vai argumentar, você vai justificar aquela ideia, você vai dar peso de valor para aquilo que você está escrevendo. Ou seja, um texto dissertativo argumentativo, você vai em defesa da sua posição, da sua ideia. Então, você vai defender uma ideia, ok? Você vai defender uma ideia, você vai defender o seu ponto de vista. Você tem que convencer o leitor do seu pensamento, tá? Viu? Porque agorinha há pouco, né? Eu falei que é importante você ampliar o seu repertório, tá? É importante você ampliar o seu repertório porque você precisa ter argumentos sólidos para você poder escrever, né? Então, a gente olhando, né, para essa estrutura dissertativa, né? Você vai usar ali dos argumentos, então você vai defender a sua ideia de uma maneira que o leitor concorde com você. Ele pode até discordar da sua ideia, mas ele vai concordar com o seu raciocínio, com a forma como você expôs a ideia. É isso que está em jogo. Não é se você, por exemplo, você pode defender lá que você gosta de azul. Ele pode ler o texto e continuar ele mesmo gostando de vermelho, mas a maneira como você vai descrever o seu texto, você vai dissertar o seu texto, argumentando em prol da cor azul, pode ser que ele chegue e fale, olha, seus argumentos são válidos, o seu texto é válido, eu vou continuar gostando do vermelho, mas ok, você defendeu plenamente a sua ideia. Tá? Então, não é, quando eu falo convencer o leitor, não é convencer daquela ideia como única e verdadeira, mas convencer no raciocínio, nos argumentos. Por isso que ampliar o repertório é interessante, né? Porque você vai usar dessa ampliação de repertório para você justificar
as suas ideias e você vai justificar com dados, com informações, com números, com questões que sejam relevantes. Viu como é importante você ir fazendo resumos diariamente, né? E buscando essas referências, esses argumentos em outras fontes. Então, bom, você já sabe que você vai ter que convencer o leitor, tá? E você vai ter que convencer o leitor pautado em argumentos, tá? Então, olha só aqui, você tem que convencer, ó, convencer a partir de argumentos. E esses argumentos, eles têm que ser sólidos, né? Eles têm que se sustentar. Eles têm que sustentar o seu pensamento, o seu raciocínio a respeito disso tudo, tá? Então, além disso, ó, não se esquece, os textos, né, discursivos, argumentativos, eles têm que contemplar uma determinada estrutura, tá? Seja numa questão única, seja numa redação, não importa, mas tem que ter a seguinte estrutura, tá? Esse dissertativo argumentativo, ele tem que ter introdução, ó, introdução, ele tem que ter desenvolvimento e ele tem que ter a conclusão. Isso aqui, gente, pode ser para uma redação de uma página inteira ou pode ser para uma questão, não importa, tá? Tem que ter essa estrutura. A introdução pode ser uma frase, de repente você tem ali um parágrafo só para responder, é uma pergunta só que você vai responder ali de uma forma escrita, né? É uma dissertação, mas é uma dissertação, sei lá, de 10 linhas, né? Porque é uma resposta para uma determinada questão. Não importa. Tem que ter essa estrutura. Você vai começar com uma introdução, você não vai já estar no meio do assunto, tá? Por exemplo, se é uma questão assim, cite três artigos da Constituição que tratam da educação básica, tá? Aí o que você vai fazer? Você não vai chegar e falar, 205, 200... Não. Os artigos da Constituição que falam da educação básica são, né, ou 3 artigos Isso é uma introdução, tá? Então você não está indo direto, você está fazendo uma introdução. Aí, evidentemente, logo depois da introdução, você vai ter o desenvolvimento daquela resposta e depois a conclusão, o fechamento daquela ideia, né? Porque a ideia tem que estar plena. Tá? Quando você vai fazer uma redação, aí tudo isso tem um número de linhas, né? E aí a introdução tem lá um tanto de linhas, o desenvolvimento é a maior parte do texto, né? Se for uma redação, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, então ele vai ter um desenvolvimento grande e tem que ser assim, o desenvolvimento tem que ser maior e depois a conclusão, tá? Se você está fazendo um texto grande, uma redação grande, então, introdução, você vai fazer em um parágrafo, tá? Em um parágrafo. Desenvolvimento, no mínimo, 2 parágrafos e a conclusão em mais um parágrafo, tá? Então, um texto grande, dissertativo, argumentativo, você vai ter aí, no mínimo, 4 parágrafos, ok? E se é só uma resposta, aí toda essa estrutura pode ser em linhas, né? Então, 1, 2 linhas para a introdução, umas 4, 5 linhas para o desenvolvimento e outras 1, 2, 3 linhas para a conclusão. Percebe? A estrutura é a mesma e essa estrutura você vai levando, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão para outras modalidades. O desenvolvimento, por que a gente fala em, no mínimo, 2 parágrafos? Porque você vai ter um argumento, né, vou colocar aqui argumento A, por exemplo, e você vai ter o argumento B,
por exemplo. Então, você vai pegar um tema lá qualquer, você vai falar desse tema a respeito de uma visão e você vai colocar uma outra visão, né? Então, você vai ter a visão A e depois você vai expor a visão B. A visão B, ela pode ser contrária à visão A, então ali há um embate de ideias, ou ela pode concordar com a visão A, tá? Então, mas você tem que colocar ali dois argumentos, né? Duas maneiras de defender a sua ideia, tá? Então, outra coisa extremamente importante, na argumentação, você não pode perder o foco. Se você perder o foco e dá uma viajada, esquece que teu texto tá fora, tá? Paute-se sempre que possível em dados, em informações, em questões de autoridade. E de autoridade de autores que você já escreveu sobre, que você já fez resumo sobre, que você já estudou, autores que estão na bibliografia do concurso, isso tem um peso bastante grande, é importante, tá? Então, você vai construir o seu texto de forma técnica, tá? Isto aí, esta estrutura tem que ter, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E você vai aí concluir, né? E comunicar as suas ideias com muita clareza, sem enrolação, tá? Porque a pessoa que vai corrigir o teu texto odeia enrolação, tá? Agora, quando a gente está falando, né, de um texto de autoridade, o que é um texto de autoridade? É quando você vai citar uma legislação, as ideias já pré-concebidas e reconhecidas de outras pessoas, de autoridades, né, de autores que você já leu, de pesquisadores, enfim, pessoas que tenham autoridade no assunto. Agora, para que tudo isso? Para servir de sustentação para a ideia que você está expondo, para aquela ideia que você está explanando. Essa estratégia é bem bacana de usar, porque vai demonstrar para as pessoas que forem corrigir a sua prova que você tem conhecimento sobre o assunto, tá? E que você é capaz de relacionar as informações, que você é capaz de relacionar os dados, e aí você gera uma certa autoridade naquilo que você fala, percebe? A pessoa vai ler e vai falar, puxa, olha, esse cara aqui que escreveu isso aqui está sabendo do que está falando, né? Não é uma bobagem qualquer, não. Ele leu, olha, ele conhece a legislação, ele está por dentro das atualidades, ele está por dentro das últimas informações a respeito disso, percebe? Percebe a diferença, né? Agora, cuidado! Cuidado, porque quando você citar, você tem que citar também a fonte. Você tem que saber bem quem foi o autor que você está falando, porque você vai ter que falar, olha, segundo Paulo Freire, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade nesse sentido, parará, parará. Então, você tem que fazer bem a sua citação, tá? Porque essa ideia não é sua, é do Paulo Freire e você tem que fazer a referência correta. Outra coisa importante você saber, e anota aí no seu caderno, é que você não pode ficar citando. Cuidado, hein? Você tem que fazer citação, mas isso tem que entrar na ideia que você está discorrendo ali, tá? Não vai ficar só citando, porque quem for ler também vai falar, ô, caramba, ele cita um, cita outro, e qual é a ideia dessa pessoa, né? Desse candidato. Então, mais um pouquinho de dica antes da gente terminar aqui o vídeo, tá? Respeite a quantidade, parece bobagem isso que eu vou falar, mas olha, respeite a quantidade de linhas, ok? Se um estudo de caso exige ali 20 linhas, respeite as 20 linhas. Você não pode escrever 21 linhas, você não pode escrever 20 linhas e meia, tá? Você tem que escrever dentro daquele espaço. Respeite a quantidade mínima de linhas. Se é uma redação dissertativa argumentativa, né, um texto grande que você vai desenvolver e você tem ali uma página com 30 linhas
e fala que no mínimo 15 linhas, não escreva menos que 15 linhas. Ou tá lá, pode no mínimo 7 linhas. Não escreva só 7 linhas, escreva no mínimo umas 10, tá? Mas se você tem muitas linhas, aproveite isso a seu favor. Outra coisa importante de eu falar é o seguinte: sabe aquele treino que você está fazendo aí nos seus estudos, você está fazendo um resumo diário? Bom, serve para duas coisas. Primeiro, resumo, porque você está resumindo tudo aquilo que você estudou, já é uma maneira de você fixar um pouco mais aquele conteúdo. Outra coisa, você está treinando a sua escrita, né? A sua escrita na forma da língua portuguesa, na forma culta, mas você tá treinando também tamanho de letra, tá? Isso é importante. Você está treinando a sua caligrafia, para você definir lá, se você vai escrever à mão, né, a letra cursiva, ou se você vai escrever à mão com a letra de forma, independe, tá? Não importa qual você vai escolher, mas você tem que escolher um tipo e seguir ela. Não importa se vai ser cursiva ou de forma, mas você começou com cursiva, termina com cursiva. Começou com letra de forma, termina com letra de forma. Não vai ficar misturando as duas, que não pega bem, tá? Outra coisa que não pega bem é mudar de caneta, tá? Começou com a caneta azul, não mude para preta. Ah, professora, mas acabou a tinta, não tinha outro jeito. Bom, aí paciência, mas siga com a mesma caneta. E cuidado, tem banca que permite ou uma caneta ou outra, e aí no caso você poderia substituir, né, a azul pela preta, mas o ideal é que se você, a banca definiu uma cor, siga aquela cor e jamais vá para uma prova só com uma caneta, né? Leve 2, 3 canetas daquela cor, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na hora da prova. Bom, falei de borrão, né? Não vai me estourar a caneta ali na hora, tá? Então, compre uma caneta de qualidade, não é tão cara, né? Elas normalmente têm que ser transparentes, então você já sabe de que marca que eu tô falando, compre aí dessa marca e que ela tem uma qualidade bacana, mas também não espere para testar na hora da prova, né? Testa a caneta antes. Leve mais de uma caneta, para você ter recurso ali, né? Se falhar uma, você tem outra. Escreva sempre de uma maneira legível, tá? O avaliador da sua prova não está ali para ficar fazendo interpretação do que talvez o que você quisesse ter escrito, tá? Então, escreva de uma forma que a pessoa vai entender aquilo que você está escrevendo. Capricha na letra. Viu a importância de ficar fazendo resumo todo dia? Você está treinando a sua escrita, você está treinando a sua letra. Ah, eu gosto de escrever bastante. Bom, você gosta de escrever bastante, são 20 linhas, você tem que treinar então uma letra menorzinha para caber tudo que você quer escrever. Tá? E uma coisa, o inverso também, se você escreve de uma forma mais objetiva, né, sem muitos detalhes, sem muito incremento no seu texto, então treine uma letra um pouco maior, mas que não seja gigantesca, né, mas que seja um pouco maior para você ocupar ali as linhas que te são oferecidas para escrita, tá? Que mais que eu falei? Da letra, das cores da caneta. Separação de sílabas. Treine separação de sílabas, porque você vai escrever até o final da linha, tá? Acabou a linha, você não vai deixar um espaço porque não cabe a palavra inteira e vai mudar de linha. Você vai escrever uma parte daquela palavra, vai fazer um tracinho e vai continuar na outra linha, né? Então, treine aí a separação de sílabas. Cuidado, porque tem regras para separar a sílaba. E esse tracinho é ao lado, não é embaixo, não é em cima, não é em diagonal. É ao lado, né? Escrever um pedacinho da palavra, põe um tracinho e continua na linha de baixo, tá? Use as palavras adequadamente. Cuidado com gírias, não use gírias. Norma culta da língua portuguesa não permite gíria.
use ali, né, as palavras adequadamente. Ai, eu errei, professora, o que eu faço? Bom, você errou. Passe um traço sobre a palavra e continue, escreva o correto logo na sequência, tá? Não vai ficar rabiscando, nem colocando entre parênteses, nada disso. Passa um traço e vida que segue. Continua. Ah, eu só percebi depois. Eu fui ler o texto que eu escrevi, eu só percebi que eu escrevi a palavra depois. Neste caso, e só neste caso, você vai passar um traço e você vai escrever acima a forma correta, tá? Então você passa o traço e escreve a forma correta ali em cima da palavra. E só nesse caso, tá? Porque o ideal é você escrever logo na sequência para a pessoa entender que você sabe escrever e que foi um lapso. E isso acontece com todo mundo, tá? Cuidado aí com o número de linhas, né? Tanto mínimo quanto máximo, e não extrapole também as margens, certo? Então, você está escrevendo, não passe da linha. A palavra não vai caber ela inteira, já falei. Coloca um tracinho, né? Separe e vai lá para outra linha, beleza? Bom, eu acho que aqui já tem informação o suficiente para você desenvolver aí uma redação, um estudo de caso. Outro dia um estudante me perguntou a grande diferença, né, entre o estudo de caso e uma questão dissertativa argumentativa. Bom, o estudo de caso é um exemplo. Então a banca vai colocar lá uma situação qualquer, né, que acontece na escola, normalmente, né, e você vai ter que escrever sobre aquela situação. Bem, você vai utilizar essa mesma estrutura, tá? Tem que ter ali uma introdução, tem que ter ali uma argumentação e a conclusão. E você vai, nesse caso, você vai usar também a referência bibliográfica. Então, assim, por exemplo, se uma banca pede autores como Paulo Freire, como Ana Teberoski, Emília Ferreiro, Piaget, Vygotsky, trabalhe esse estudo de caso nesta linha de pensamento. Não vai me resolver um estudo de caso, propor ali uma solução que demonstre que você concorda com uma pedagogia tradicional, conteudista, de grande memorização. Mas utilize esses autores de referência que a banca colocou lá como referência na bibliografia para pautar a sua solução ali para aquele caso. Certo? Então, a grande diferença aí de um texto argumentativo, dissertativo, é essa, que você vai ter um texto maior ou mesmo uma questão, mas você vai responder a uma demanda, e o estudo de caso é que vai haver uma situação X, uma situação colocada, e eles vão propor que você coloque ali a solução para aquele caso, ou qual seria o encaminhamento que você vai dar. Mas cuidado, o encaminhamento que você vai dar não está só na sua cabeça, tá? O encaminhamento que você vai dar, pense os autores que a banca propôs lá na bibliografia, o que esses autores proporiam naquela situação. Aí sim você escreve, tá? Então, cuidado aí com essas referências. Belezinha? Bom, espero ter contribuído bastante com você aí nessas dissertativas, nas argumentativas, nos estudos de caso, enfim, nas discursivas, né? Nas questões discursivas. Beijo grande, não esquece de deixar aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal, que a gente providencia, assim como esse vídeo aqui, que foi solicitação de um de vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo.